O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, aqui presentes, saúdo as irmãs hospitaleiras, aqui do Convento da Sagrada Família, nossas amigas e vizinhas. Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Meus irmãos e minhas irmãs, o quarto domingo da Páscoa tem uma característica particular. É considerado o domingo do Bom Pastor, pois neste domingo, todos os anos, rezamos pelas vocações e a liturgia apresenta um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo São João, no qual Jesus é apresentado como Bom Pastor, destacando algumas das suas atitudes, algumas das suas características neste particular. Hoje nós escutamos duas parábolas. Na primeira parábola, Jesus evidencia que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante.
Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ressaltar que sua missão se contrapõe à dos demais líderes, que se servem das suas prerrogativas para dominar e explorar o povo, que usam do poder para mantê-lo sob a sua submissão. Não visam o bem das ovelhas, mas os seus próprios interesses. Destaca ainda que na sua missão de pastor, procura conhecer as ovelhas, chamando-as pelo nome, cultivando proximidade e intimidade. Para Jesus, não há massas, mas pessoas concretas, com a sua identidade própria, com a sua realidade, com a sua dignidade. Portanto, as ovelhas escutam a sua voz. As ovelhas sabem que só a voz de Jesus as conduz com segurança ao encontro da vida definitiva. Na segunda parábola, Jesus apresenta-se como a porta. Aqui, ele já não é somente o pastor legítimo que passa pela porta, mas a porta. Isto é, ele é o único meio de acesso para que as ovelhas possam encontrar as passagens que dão vida, que geram segurança e garantem proteção. Passar pela porta, que é Jesus, significa aderir a Ele, segui-lo, acolher as suas propostas. As ovelhas que passam pela porta, que é Jesus, podem experimentar a liberdade, a segurança, a proteção. O texto termina com uma reafirmação do contraste entre Jesus e os líderes religiosos judaicos e os demais líderes do nosso tempo, que exercem função de governar, de chefiar ou comandar, e que utilizam o rebanho para satisfazer seus próprios interesses egoístas, seus projetos pessoais, oprimem e exploram o povo. Mas Jesus só cuida para que o seu rebanho seja livre e progrida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo de Jesus, bom pastor, deve ser seguido pelos líderes religiosos, principalmente pelos governantes, pelos que chefiam ou comandam, a fim de que tenham sensibilidade, responsabilidade, respeito, atenção e cuidado com seus liderados. O governante, o líder, ele deve ficar sempre próximo, deve procurar ouvir as pessoas, deve acompanhar os acontecimentos, oferecendo respostas e orientações esclarecedoras, orientadoras e animadoras,
e, sobretudo, bons exemplos. Na primeira leitura, Pedro pede a seus irmãos, e hoje a todos nós, e particularmente aos líderes da atualidade, que se convertam e deixem os velhos esquemas de egoísmo, de prepotência, de orgulho, de opressão, de autossuficiência e de outras intenções maliciosas. Mas sigam o exemplo de Jesus e aprendam com ele a amar, a servir, a cuidar e preocupar-se com os outros, a dar a vida. O mesmo Pedro, na segunda leitura, recorda aos destinatários da sua carta e também a nós o exemplo de Cristo, que sofreu e morreu, deixando-nos o conselho de não retribuir o mal com o mal, a violência com violência, de injúrias com difamações, de ameaças com intimidação e de acreditar na justiça como principal recurso de julgamento da verdade. Seguindo o exemplo de Jesus, chegamos a algumas conclusões que consideramos como lições importantes. Primeiro, sejamos pessoas boas, habilidosas, sensíveis, amorosas, atenciosas e comprometidas com a arte de cuidar do outro. Segundo, não vamos imitar os exemplos dos líderes e governantes descomprometidos com o bem, com a justiça e com a causa da paz, descomprometidos com a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, com os líderes insensíveis que não se preocupam e não se importam com a dor, com o sofrimento e a miséria do outro. Não vamos imitar os líderes que incentivam guerras, divisões. Não vamos seguir o exemplo dessas pessoas. Terceiro, vamos abrir as portas das nossas igrejas, redil das ovelhas, para todos, superando preconceitos, dizendo não às intolerâncias, dilatando o nosso coração para amar e servir, abrindo nossos braços para acolher a todos sem distinção. Quarto, vamos superar o egoísmo que nos torna concentradores do poder, egocêntricos, individualistas, autossuficientes, ditadores, opressores. Quinto, vamos favorecer passagens, abrir portas, espaços para os outros. Sexto, tenhamos absoluta certeza: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Sejamos todos bons como Jesus é bom. Amém.